À beira da morte, um empresário confia na única pessoa que sempre esteve com ele, sua esposa. Até que um menino mendigo invade o quarto e grita: "Não tome o medicamento que sua esposa vai te dar." O empresário treme e a esposa fica em choque. O silêncio toma conta do quarto. Assista até o final para ver o desfecho dessa história. O sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo quando Victor Mendonça observava a cidade através da janela de seu escritório no último andar do imponente edifício que abrigava a sede da Mendonça Enterprises. Aos 55 anos, Victor havia construído um dos maiores impérios empresariais do país, tendo começado do zero, com apenas uma pequena loja de equipamentos eletrônicos no subúrbio. Seus olhos cansados percorriam a paisagem urbana enquanto sua mente divagava sobre os últimos acontecimentos. Algo não estava certo. Nos últimos meses começara a sentir uma fadiga incomum, uma sensação de confusão mental que o perturbava. A princípio, atribuiu ao estresse natural de comandar um conglomerado com mais de 10 mil funcionários, mas agora as dúvidas o consumiam. "Victor, querido, você ainda está trabalhando?" A voz melodiosa de Helena, sua esposa há 5 anos, ecoou pelo escritório. Ela entrou graciosamente, seus saltos altos marcando cada passo no piso de mármore italiano. Helena era 20 anos mais jovem que Victor, com uma beleza que chamava atenção por onde passava, apenas organizando alguns pensamentos, respondeu ele virando-se para encará-la. Helena se aproximou ajeitando a gravata do marido com um gesto delicado. Seu perfume caro preencheu o ambiente. "Você tem estado tão cansado ultimamente", comentou ela, com aparente preocupação. Dr. Santos aumentou a dosagem dos seus medicamentos. "Aqui está." E retirou da bolsa um frasco com comprimidos. "Ele disse que você deve tomar um agora mesmo." Victor hesitou por um momento, observando o frasco em suas mãos. Algo no fundo de sua mente o alertava, uma sensação incômoda que não conseguia explicar. Mas Helena sempre cuidara tão bem dele desde que se casaram. Foi ela quem insistiu, para que consultasse os melhores médicos quando começou a se sentir mal. "Talvez eu devesse fazer novos exames", sugeriu ele, colocando o frasco sobre a mesa. "Tenho me sentido diferente." O sorriso de Helena vacilou por uma fração de segundo, tão rápido que Victor quase não percebeu. "Bobagem, querido. Você só precisa descansar mais. Por que não vamos para casa agora? Pedi para Maria preparar aquele salmão que você adora." No corredor, Beatriz, uma jovem analista financeira recém-contratada, passava com uma pilha de documentos. Seus olhos se encontraram com os de Victor por um breve momento, e ele notou algo estranho em seu olhar, uma mistura de preocupação e urgência que o intrigou. "Senhor Mendonça", começou Beatriz, "sobre aqueles relatórios que o senhor pediu." "Isso pode esperar até amanhã", interrompeu Helena, seu tom amável mascarando uma firmeza surpreendente. "Meu marido precisa descansar." Enquanto era guiado para fora do escritório por Helena, Victor não conseguia afastar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. No elevador, sentiu uma tontura repentina e precisou se apoiar na parede. "Está vendo? Você precisa tomar seus remédios regularmente", insistiu Helena, sua voz agora mais firme. "Não pode negligenciar sua saúde assim." No saguão do prédio, o movimento já havia diminuído consideravelmente. Os últimos funcionários se despediam dos seguranças e o som dos saltos de Helena ecoava pelo mármore. Foi quando Victor notou, através das portas de vidro, uma pequena figura parada do lado de fora, observando-o fixamente. Era apenas um menino. Não devia ter mais que 12 anos, vestindo roupas surradas. Seus olhos, porém, transmitiam uma intensidade perturbadora. O garoto ergueu a mão como se quisesse dizer algo, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Helena já havia chamado o motorista e estava guiando Victor para dentro do carro blindado. "Esses meninos de rua estão ficando cada vez mais ousados", comentou ela, com um tom de desprezo. "Precisamos aumentar a segurança do prédio." Enquanto o carro se afastava, Victor olhou pelo retrovisor.
O menino continuava lá, imóvel, seus olhos fixos no veículo que se distanciava. Uma sensação de inquietação se instalou em seu peito, como se aquele encontro casual fosse o prenúncio de algo muito maior que estava por vir. Na manhã seguinte, Beatriz chegou mais cedo ao escritório. O sol mal havia nascido quando ela deslizou seu crachá na catraca de segurança, cumprimentando discretamente o guarda noturno. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava uma série de documentos sobre sua mesa, todos cuidadosamente selecionados nas últimas semanas. Desde que começara a trabalhar na Mendonça Enterprises, 3 meses atrás, algo a incomodava. Como analista financeira júnior, tinha acesso a relatórios que poucos viam, e alguns números simplesmente não faziam sentido. Pequenas discrepâncias, transferências aparentemente rotineiras para contas no exterior, contratos com assinaturas digitais em horários improváveis. Chegou cedo hoje, a voz de Eduardo Santos, diretor financeiro e braço direito de Helena, a surpreendeu. Ele estava parado à porta de sua sala, uma xícara de café fumegante nas mãos, observando-a com um sorriso que não alcançava seus olhos. Muito trabalho acumulado, respondeu ela, tentando manter a voz firme. O senhor também madrugou hoje. Sempre. Madrugo, respondeu ele, aproximando-se. É o melhor horário para resolver certas questões. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos sobre a mesa de Beatriz. Interessante sua dedicação aos relatórios antigos. Algum motivo especial? Antes que ela pudesse responder, o celular de Eduardo tocou. Era Helena. Ele se afastou alguns passos para atender, mas Beatriz ainda podia ouvir fragmentos da conversa. Sim, está tudo sob controle. Não, ele não deve desconfiar. A nova fórmula já está... Eduardo notou que Beatriz o observava e se afastou ainda mais, sumindo no corredor. O coração de Beatriz batia acelerado. Nos últimos dias, tinha notado encontros frequentes entre Helena e Eduardo, em horários estranhos, sempre em salas de reunião afastadas. Uma vez, tarde da noite, enquanto todos já haviam ido embora, flagrou Helena saindo do laboratório farmacêutico da empresa, algo que jamais deveria acontecer, já que aquela área era restrita apenas aos funcionários autorizados. Sua investigação discreta a levou a descobertas perturbadoras. Os medicamentos que Victor tomava passavam por um processo especial de controle de qualidade, supervisionado pessoalmente por Helena. As câmeras de segurança do laboratório, misteriosamente, paravam de funcionar durante suas visitas noturnas. Um movimento no corredor a fez erguer os olhos. Victor passava, amparado por Helena. Seu rosto estava pálido, e ele parecia ter dificuldade para manter o equilíbrio. Só uma tontura passageira, explicava Helena aos funcionários curiosos, com seu sorriso característico. Nada que um bom descanso não resolva. Beatriz observou a cena com o coração apertado. Nas últimas semanas, tinha visto a deterioração gradual do empresário. O homem forte e decidido que conhecera em sua entrevista de emprego agora parecia apenas uma sombra de si mesmo. Suas suspeitas foram interrompidas por uma movimentação incomum no saguão do prédio. O mesmo menino do dia anterior tentava entrar, mas os seguranças o impediam. Seus olhos determinados e assustados ao mesmo tempo procuravam algo ou alguém nos andares superiores. "Tire esse moleque daqui", ordenou Helena, sua voz perdendo momentaneamente o tom doce habitual. "E reforcem a segurança. Não quero mais esse tipo de invasão." Beatriz observou o menino sendo levado para fora. Havia algo em seus olhos, uma urgência que a intrigava. Tomando uma decisão repentina, pegou sua bolsa e desceu rapidamente pelas escadas de emergência. Precisava encontrar aquele garoto antes que ele desaparecesse novamente. No entanto, ao chegar à rua, não havia sinal dele. Apenas um pequeno papel amassado jazia no chão, próximo à entrada do edifício. Beatriz o pegou discretamente e, ao desdobrá-lo, seu sangue gelou. Numa caligrafia infantil e trêmula, estava escrito: "Eles estão envenenando ele. Farmácia, 00:30. O relógio marcava 23h45,
quando Beatriz retornou ao prédio da Mendonça Enterprises. O coração batia acelerado enquanto ela usava seu crachá para acessar a entrada de funcionários. O segurança noturno ergueu as sobrancelhas ao vê-la. Esqueci uns documentos importantes, justificou-se ela, tentando manter a voz firme. Preciso finalizar um relatório para amanhã. O segurança assentiu, já acostumado com funcionários dedicados que voltavam tarde da noite. A Mendonça Enterprises era conhecida por seu ritmo intenso de trabalho. Os corredores estavam silenciosos e parcialmente escuros, iluminados apenas pelas luzes de emergência. Seus passos ecoavam enquanto ela se dirigia ao setor farmacêutico, localizado no subsolo do edifício. A cada esquina, seu coração saltava, temendo encontrar Helena ou Eduardo. A farmácia interna da empresa era um dos orgulhos de Victor. Criada inicialmente para desenvolver medicamentos inovadores, a divisão farmacêutica tinha se tornado uma das mais lucrativas do grupo. Agora, porém, Beatriz suspeitava que algo muito mais sinistro acontecia em seus laboratórios. Vim às 3h55. O silêncio era absoluto quando ela chegou à porta da farmácia. Olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha e aguardou. Os minutos se arrastavam como horas. Um movimento súbito a fez sobressaltar. Uma pequena figura emergiu das sombras. Era o menino. Visto de perto, ele parecia ainda mais jovem, não mais que 12 anos, com olhos grandes e assustados, que carregavam uma sabedoria além de sua idade. "Você veio", sussurrou ele, aproximando-se cautelosamente. "Eu sabia que você era diferente dos outros." "Quem é você?", perguntou Beatriz, mantendo a voz baixa. "Como sabe sobre os medicamentos?" "Meu nome é Gabriel", respondeu ele, olhando nervosamente ao redor. Eu costumava dormir no beco atrás do prédio. Vi coisas, ouvi conversas." Gabriel então contou uma história que fez o sangue de Beatriz gelar. Durante suas noites no beco, ele testemunhara Helena e Eduardo em reuniões secretas. Através das janelas do laboratório, vira quando trocavam frascos e alteravam rótulos. "Eles falam sobre fazer ele ficar fraco", explicou Gabriel, sua voz tremendo. "Sobre assumir o controle quando ele não puder mais comandar a empresa." Barulho distante fez os dois se sobressaltarem. Gabriel agarrou o braço de Beatriz e a puxou para trás de uma coluna. Passos se aproximavam. "Tem certeza que verificou todas as câmeras?" A voz de Helena ecoou pelo corredor. "Absolutamente", respondeu Eduardo. "O sistema de segurança será desativado por 15 minutos, tempo suficiente para fazermos as alterações necessárias." Beatriz e Gabriel observaram petrificados enquanto Helena e Eduardo entravam na farmácia. Através da porta entreaberta, podiam ver parcialmente o que acontecia dentro. Helena retirava frascos de uma bolsa, enquanto Eduardo consultava uma lista. "A nova fórmula é mais potente", explicou Helena, sua voz agora fria e calculista, muito diferente de seu tom habitual. "Em algumas semanas, ele estará completamente incapaz de tomar decisões." "E o conselho?", perguntou Eduardo. "Já está praticamente garantido, com as procurações que ele assinou, sem saber o que realmente estava assinando, claro. Tenho autoridade para assumir o controle total em caso de incapacidade dele." Gabriel segurou a respiração e Beatriz cobriu sua boca com a mão. O menino tinha razão. Toda a preocupação de Helena, todo o seu cuidado aparente com a saúde do marido, era uma fachada para um plano muito mais sinistro. "Precisamos de provas", sussurrou Beatriz para Gabriel. "Fotos, documentos, qualquer coisa." O menino assentiu e, com a agilidade de quem está acostumado a se movimentar nas sombras, deslizou para mais perto da porta da farmácia. Beatriz observou, tensa, enquanto ele posicionava seu celular velho. E arranhado, começando a gravar a movimentação dentro do laboratório. Mas então o inesperado aconteceu. Um dos seguranças do turno noturno apareceu no final do corredor, fazendo sua ronda de rotina. Gabriel, assustado, derrubou o celular. O aparelho bateu no chão com um baque surdo. Helena e Eduardo pararam imediatamente o que faziam. "Quem está aí?"
A voz de Helena cortou o silêncio como uma navalha. Beatriz agarrou Gabriel pelo braço e o puxou rapidamente para trás das colunas, começando uma fuga silenciosa pelos corredores escuros. Atrás deles, podiam ouvir vozes alteradas e passos apressados. Na manhã seguinte, Beatriz chegou ao trabalho com olheiras profundas e o coração pesado. Após a fuga do laboratório, ela e Gabriel haviam se separado rapidamente, combinando um novo encontro para aquela noite. O celular do menino, com as evidências que haviam conseguido capturar, ficara para trás no corredor da farmácia. Ao entrar em sua sala, encontrou um envelope marrom sobre sua mesa. Dentro dele, um bilhete digitado. Sabemos o que você viu ontem à noite. Isso não é da sua conta. Pense bem no seu futuro. Suas mãos tremiam enquanto guardava o bilhete na bolsa. Olhando através da divisória de vidro, podia ver Helena, em sua sala, aparentemente tranquila, conversando ao telefone com seu sorriso habitual. Como alguém podia parecer tão serena enquanto planejava algo tão cruel? Senhorita Beatriz, a voz de Dona Jurema, a secretária mais antiga da empresa, interrompeu seus pensamentos. O Sr. Victor quer vê-la em sua sala. Agora. O coração de Beatriz disparou. Será que Helena havia conseguido convencer Victor de algo contra ela? Ao entrar na sala da presidência, encontrou Victor sentado em sua poltrona, parecendo mais abatido que o normal. Feche a porta, por favor, pediu ele. Sua voz fraca. E sente-se. Beatriz obedeceu, tentando controlar seu nervosismo. Victor a observou por alguns instantes antes de falar. Ontem à noite, começou ele, as câmeras de segurança registraram uma movimentação estranha no setor farmacêutico. O sistema estava desligado por alguns minutos, mas voltou antes do previsto. Ele fez uma pausa estudando a reação dela. Você estava lá. Não era uma pergunta. Beatriz sentiu o sangue gelar, mas algo no tom de voz de Victor a encorajou a ser honesta. Sim, senhor, admitiu ela. E o que vi, o que descobri... Sua voz falhou. Victor ergueu a mão pedindo silêncio. Com dificuldade, levantou-se e caminhou, até a janela observando a cidade lá embaixo. Há 3 semanas, disse ele, recebi um e-mail anônimo, alguém tentando me alertar sobre irregularidades. No dia seguinte, Helena descobriu o e-mail e disse que era uma tentativa de golpe. O funcionário que enviou desapareceu da empresa. Beatriz lembrou-se dos rumores sobre a demissão repentina de um antigo gerente. Na época, Helena havia explicado que ele estava desviando dinheiro. Senhor, começou Beatriz reunindo coragem, existe algo muito errado acontecendo na farmácia. Sua esposa e o Sr. Eduardo... Novamente Victor a interrompeu. Eu sei, disse ele, sua voz carregada de tristeza. Ou melhor, comecei a suspeitar. Mas cada vez que tento investigar, me sinto mais fraco, mais confuso. É como se minha mente estivesse nebulosa. Os remédios, sussurrou Beatriz. Eles estão alterando seus medicamentos. Victor assentiu lentamente. Preciso de provas, disse ele. Algo concreto que possa ser usado legalmente. Mas não posso confiar em ninguém dentro da empresa. Helena tem olhos e ouvidos em todos os lugares. O menino... lembrou Beatriz subitamente. Gabriel conseguiu gravar algo ontem à noite, mas perdeu o celular durante nossa fuga. Que menino? Perguntou Victor franzindo a testa. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta da sala se abriu. Helena entrou, seu sorriso radiante contrastando com seus olhos frios. Querido, está na hora do seu remédio, anunciou ela segurando um copo d'água e um comprimido. Seus olhos se fixaram em Beatriz por um momento. Oh, desculpe, não sabia que estava em reunião. Victor pegou o comprimido, mas não o levou à boca imediatamente. Beatriz estava me atualizando sobre alguns relatórios financeiros, disse ele, sua voz casual. Muito interessante o que ela descobriu. Helena manteve o sorriso, mas Beatriz percebeu seus dedos apertando levemente o copo d'água. Imagino que... Sim, respondeu ela. Nossa Beatriz é muito... dedicada. O tom com que ela pronunciou a última palavra fez Beatriz estremecer. Levantou-se, entendendo a deixa para sair.
Continuamos nossa reunião depois, Sr. Victor, disse ela, dirigindo-se à porta. Ao passar por Helena, sentiu o perfume caro da mulher e algo mais, uma ameaça silenciosa que pairava no ar. Enquanto caminhava de volta à sua sala, Beatriz tomou uma decisão. Precisava encontrar Gabriel novamente. E mais importante, precisava recuperar aquele celular antes que Helena o encontrasse. O tempo estava se esgotando, e ela sabia que eram os únicos que podiam impedir o plano diabólico de se concretizar. O resto do dia se arrastou com uma lentidão agonizante para Beatriz. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto ela tentava manter a aparência de normalidade, consciente dos olhares vigilantes que a seguiam. Eduardo passou por sua mesa 3 vezes, sempre com uma desculpa diferente, sempre observando os documentos em que ela trabalhava. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Beatriz recebeu uma mensagem inesperada em seu computador. Era de Dona Jurema, a secretária de Victor. Venha à copa agora, urgente. Com o coração acelerado, Beatriz seguiu pelo corredor tentando parecer casual. Encontrou Dona Jurema preparando café, sozinha na pequena copa do andar executivo. Feche a porta, sussurrou a senhora sem se virar. E finja que estamos conversando sobre a festa de fim de ano da empresa. Beatriz obedeceu, intrigada. Dona Jurema trabalhava na Mendonça Enterprises há mais de 30 anos, desde quando Victor ainda começava seu império. Sei o que está acontecendo, disse a secretária, sua voz baixa, mas firme. E sei sobre o celular que você e o menino perderam ontem à noite. Beatriz sentiu o sangue gelar. Como... Querida, nada acontece neste prédio sem que eu saiba, interrompeu Dona Jurema, finalmente se virando para encará-la. Fui eu quem programou o sistema de segurança para voltar antes do previsto ontem. Sabia que Helena e Eduardo estariam na farmácia. A revelação deixou Beatriz atônita. A senhora continuou. O celular está seguro. Um dos seguranças o encontrou e me entregou. Helena não sabe. De sua bolsa, Dona Jurema retirou o aparelho de Gabriel. Mas tem mais, continuou ela. Há 3 meses, quando Helena começou suas visitas noturnas à farmácia, instalei uma pequena câmera no laboratório. Tenho gravado tudo. Por que não mostrou isso ao Sr. Victor antes? Porque Helena é mais esperta do que imaginamos. Ela tem documentos, contratos, procurações, tudo preparado para assumir o controle legal da empresa, alegando incapacidade mental de Victor. Precisávamos de provas, não só das adulterações, mas do plano completo. Um barulho no corredor fez as duas se calarem. Passos se aproximavam. Rapidamente, Dona Jurema enfiou o celular na bolsa de Beatriz. Helena planeja algo grande para amanhã, sussurrou ela apressadamente. Ouvi uma conversa sobre uma reunião extraordinária do conselho. Ela vai... A porta se abriu e Helena entrou, seu sorriso artificial iluminando o ambiente. Ah, que adorável, uma reunião improvisada na copa. Só conversando sobre a festa de fim de ano, respondeu Dona Jurema, servindo uma xícara de café. A senhorita Beatriz teve algumas ideias interessantes para a decoração. Imagino que sim, disse Helena, seus olhos fixos na bolsa de Beatriz. Ela é mesmo cheia de ideias. O clima ficou pesado, o ar quase irrespirável. Helena se serviu de café, seus movimentos deliberadamente lentos. Aliás, Beatriz, continuou ela, Eduardo me disse que você tem demonstrado muito interesse nos relatórios antigos da farmácia. Algum motivo especial? Apenas tentando entender melhor os processos da empresa, respondeu Beatriz, lutando para manter a voz firme. Claro, claro. Helena tomou um gole de café. Sabe, é engraçado. Hoje mais cedo um dos seguranças me disse que viu você conversando com um menino de rua perto do prédio. Não é uma companhia muito apropriada para uma funcionária do seu nível, não acha? O tom ameaçador era impossível de ignorar. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estava apenas dando uma moeda a ele, interviu Dona Jurema, sua voz casual. Eu mesma vi. O pobre menino parecia faminto. Helena manteve seu sorriso, mas seus olhos emanavam um brilho perigoso. Bem, só tomem cuidado.
Esses meninos de rua podem ser imprevisíveis. Nunca se sabe quando podem causar problemas. Com isso, ela saiu da copa, seus saltos ecoando pelo corredor. Assim que a porta se fechou, Beatriz soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Precisamos agir rápido, disse Dona Jurema, sua voz urgente. Helena está planejando usar a reunião de amanhã para afastar Victor definitivamente. Encontre o menino. Ele é nossa única chance de provar que ela está por trás de tudo isso. Beatriz assentiu, apertando a bolsa onde o celular estava guardado. O tempo estava se esgotando e ela sabia que as próximas horas seriam cruciais, não apenas para o futuro da empresa, mas possivelmente para a vida de Victor Mendonça. Enquanto Beatriz deixava o prédio naquela noite, Helena observava a cidade, através da janela de sua sala particular no último andar. Seu reflexo no vidro mostrava um sorriso diferente do habitual, não mais a máscara de doçura que costumava exibir, mas algo frio e calculista. "Está tudo pronto para amanhã?" perguntou Eduardo, sentado confortavelmente em uma das poltronas de couro. "Quase", respondeu Helena, girando seu anel de casamento distraidamente. "O conselho está convocado para uma reunião extraordinária às 10 horas. Os laudos médicos foram todos adequadamente preparados. Nosso querido Victor terá um episódio de confusão mental durante a apresentação dos resultados trimestrais. E quanto à funcionária, Beatriz?" O sorriso de Helena se alargou. "Não se preocupe com ela. Já tomei providências. Amanhã, cedo, ela receberá uma denúncia anônima sobre desvio de verbas, com provas bastante convincentes, devo acrescentar." Eduardo assentiu, impressionado. Helena sempre pensava em tudo, cada detalhe meticulosamente planejado. E o menino de rua? Aquele pequeno inconveniente? Helena se virou caminhando até sua mesa. "Digamos que nossos contatos na segurança do prédio receberam instruções específicas. Se ele aparecer novamente, será adequadamente removido da situação." No outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no subúrbio, Beatriz examinava o conteúdo do celular de Gabriel com as mãos trêmulas. O vídeo, embora curto e um pouco tremido, mostrava claramente Helena e Eduardo manipulando medicamentos no laboratório. Mais importante ainda, captava perfeitamente a conversa sobre tornar Victor incapaz. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Praça Central, 30 minutos. Preciso te mostrar algo importante. G." Beatriz hesitou. Encontrar Gabriel à noite em um local público poderia ser arriscado, mas o tempo estava se esgotando. A reunião do conselho seria na manhã seguinte, e eles precisavam agir. Quando chegou à praça, o local estava praticamente deserto, iluminado apenas pelos postes de luz que projetavam sombras inquietantes. Gabriel estava sentado em um dos bancos, parecia ainda mais jovem sob a luz artificial. "Que bom que veio", disse ele, levantando-se. "Tem algo que você precisa ver." O menino a conduziu por algumas quadras até um beco estreito atrás do prédio da Mendonça Enterprises. Ali, escondido entre caixas velhas, havia um pequeno espaço que claramente servia como abrigo improvisado. "Foi aqui que tudo começou", explicou Gabriel, remexendo em uma mochila surrada. "Eu dormia aqui quando comecei a ver as reuniões secretas deles." De dentro da mochila, ele tirou um caderno velho, suas páginas amassadas cobertas com uma caligrafia infantil. "Anotei tudo o que vi, datas, horários, conversas que ouvi." Beatriz folheou o caderno, impressionada com o nível de detalhamento. Gabriel havia registrado meticulosamente cada movimento suspeito de Helena e Eduardo durante meses. "Mas tem mais", continuou o menino, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu conhecia alguém que trabalhava na limpeza do prédio. Foi ela quem me contou sobre os remédios primeiro. Ela sumiu há 2 semanas." Um barulho repentino os fez sobressaltar. Faróis iluminaram a entrada do beco e vozes masculinas se aproximavam. "Rápido!" sussurrou Gabriel, puxando Beatriz para trás de uma grande caçamba de lixo. 2 homens passaram por eles, conversando em voz baixa. "Patroa quer o serviço limpo", dizia um deles. "Amanhã, durante a reunião, ninguém pode interferir." Beatriz segurou a respiração
reconhecendo um dos homens como parte da equipe de segurança contratada recentemente por Helena. Quando os homens se afastaram, Gabriel agarrou o braço de Beatriz. Precisamos ir agora. Não é seguro ficar aqui. Mas antes que pudessem se mover, uma voz familiar cortou a escuridão. Tarde demais para isso, eu diria. Eduardo emergiu das sombras acompanhado por 2 seguranças. Seu sorriso era quase tão frio quanto o de Helena. Sabe, Beatriz, disse ele, aproximando-se lentamente. Helena tinha razão sobre você. Inteligente demais para seu próprio. Bem, o coração de Beatriz batia descompassado enquanto ela avaliava a situação. Eduardo e os 2 seguranças bloqueavam a saída principal do beco, suas silhuetas recortadas contra a luz fraca dos postes da rua. Gabriel, ao seu lado, tremia levemente, mas seus olhos demonstravam uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. Vamos tornar isso simples, disse Eduardo, sua voz ecoando nas paredes do beco. Entreguem o celular e o caderno e talvez possamos chegar a um acordo. Agradável para todos. Beatriz apertou a bolsa onde guardava o celular contra o peito, sua mente trabalhando freneticamente em busca de uma saída. Foi quando sentiu Gabriel puxar discretamente sua manga. Tem uma passagem, sussurrou ele quase inaudível. Atrás das caixas. Leva ao porão do prédio ao lado. Eduardo deu mais um passo em sua direção, esticando a mão. Vamos, Beatriz, seja razoável. Helena pode ser muito generosa com aqueles que cooperam. Como foi generosa com a funcionária da limpeza que desapareceu? Respondeu Beatriz, tentando ganhar tempo enquanto recuava lentamente em direção às caixas. O sorriso de Eduardo vacilou por um momento. Acidentes acontecem, disse ele, seu tom agora mais ameaçador, especialmente com pessoas que não sabem manter a boca fechada. Nesse instante, Gabriel chutou uma pilha de caixas vazias na direção dos homens. O barulho e a confusão momentânea foram suficientes para que ele puxasse Beatriz através de uma abertura estreita na parede, parcialmente escondida por tábuas velhas. Peguem eles! O grito de Eduardo foi seguido pelo som de passos pesados e ordens gritadas. O túnel improvisado era baixo e estreito, forçando-os a se curvar enquanto avançavam na escuridão. Gabriel guiava o caminho com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Como você descobriu isso? Perguntou Beatriz, ofegante. Crianças de rua conhecem todos os esconderijos, respondeu ele, sua voz estranhamente calma. Foi assim que consegui observar Helena por tanto tempo sem ser pego. O túnel terminava em um porão empoeirado, cheio de móveis velhos e caixas empilhadas. Gabriel guiou Beatriz através do labirinto de objetos abandonados até uma escada, que levava ao térreo. Precisamos chegar até Dona Jurema, disse Beatriz, tentando normalizar sua respiração. Ela tem provas das atividades de Helena no laboratório. Não podemos voltar para o prédio agora, respondeu Gabriel. Eduardo já deve ter alertado Helena. Eles estarão nos esperando. Um barulho vindo do túnel os fez sobressaltar. Os seguranças estavam se aproximando. Por aqui! Gabriel apontou para uma porta lateral que dava para uma rua paralela. Conheço um lugar seguro. Enquanto corriam pela rua escura, Beatriz tirou seu celular do bolso e digitou uma mensagem rápida para Dona Jurema. Eduardo nos descobriu. Helena sabe. Cuidado. Depois de várias voltas por ruelas e becos, Gabriel finalmente parou em frente a um prédio antigo. Guiou Beatriz até os fundos, onde uma senhora idosa regava algumas plantas, apesar do horário. Dona Maria, se chamou Gabriel. A senhora ergueu os olhos e, ao ver o menino, abriu um sorriso acolhedor. Gabriel, meu filho, e quem é sua amiga? Ela está me ajudando, respondeu ele simplesmente. Precisamos nos esconder por algumas horas. A senhora não fez mais perguntas. Conduziu-os através de um pequeno jardim até um apartamento no térreo, modesto, mas impecavelmente limpo. Dona Maria foi a primeira pessoa que me ajudou quando vim parar na rua, explicou Gabriel, enquanto a senhora preparava um chá na pequena cozinha. Ela sempre deixa comida para as crianças do bairro. Beatriz observou o menino com outros olhos. Havia muito mais em sua história do que ela imaginava. Gabriel, começou ela suavemente, por que você se importa tanto com o Sr. Victor? Por que se arriscou para alertá-lo?
O menino ficou em silêncio por um momento, brincando com a borda esfiapada de sua camiseta. Porque ele foi o único que me tratou como gente, respondeu finalmente. Um dia, quando eu estava pedindo dinheiro no farol, ele parou seu carro. Em vez de me dar esmola, perguntou se eu tinha fome. Me levou para almoçar e conversou comigo de verdade, querendo saber minha história. Disse que ia me ajudar a voltar para a escola. Lágrimas brilhavam nos olhos do menino. Mas então ele começou a ficar doente, e eu comecei a ver Helena e Eduardo tendo aquelas reuniões estranhas. Eu sabia que tinha algo errado. Beatriz checou seu celular. Nenhuma resposta de Dona Jurema. A reunião do conselho seria em poucas horas, e Helena certamente já estava preparando seu próximo movimento. Precisamos de um plano, disse ela determinada. Não podemos deixar Helena vencer amanhã. Enquanto Beatriz e Gabriel se escondiam no apartamento de Dona Maria, o luxuoso apartamento de Helena e Victor fervilhava com atividade discreta. Em seu escritório particular, Helena fazia os últimos ajustes em seu plano, taça de vinho tinto em uma mão e telefone na outra. Não os encontraram ainda. Sua voz era controlada, mas havia uma nota de irritação. Eduardo, você tem 1 hora. Depois disso, não importa. Amanhã, quando Victor tiver seu episódio durante a reunião, nada que eles possam dizer fará diferença. Do outro lado da cobertura, Victor estava em seu quarto, sentado em sua poltrona favorita, observando a cidade através da janela. Sua mente, embora nebulosa pelos medicamentos, trabalhava lentamente tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Uma batida suave na porta o surpreendeu. Era Clara, sua enfermeira particular, trazendo os remédios da noite. Sr. Victor, disse ela hesitante, aproximando-se com a bandeja. Eu preciso lhe contar algo. Victor ergueu os olhos, notando o nervosismo da enfermeira. Clara trabalhava. Para ele há apenas 2 meses, contratada por Helena. A senhora Helena, continuou ela, baixando ainda mais a voz. Ela troca seus remédios todas as noites. Eu a vi no armário dos medicamentos. Quando questionei, ela disse que era um tratamento especial, mas você tem provas disso? Perguntou Victor, sua voz fraca, mas urgente. Clara assentiu, tremendo levemente. Tirei fotos com meu celular e guardei algumas das pílulas originais que ela mandou descartar. No apartamento de Dona Maria, Beatriz recebia uma mensagem crucial de Dona Jurema. Helena planeja usar uma apresentação manipulada amanhã. Troquei os arquivos em seu computador. Também tenho cópia de todos os e-mails dela com Eduardo sobre o plano. Encontre um jeito de entrar na reunião. Gabriel, que observava a cidade pela janela, suddenly se virou para Beatriz. Tenho uma ideia, disse ele, seus olhos brilhando. Conheço todas as entradas do prédio, incluindo as que ninguém usa mais. Tem uma passagem de manutenção que leva direto à sala do conselho. Beatriz considerou a informação. A reunião seria às 10 horas. Helena certamente teria seguranças em todos os acessos principais, mas uma entrada alternativa... Dona Maria, chamou Gabriel, ainda tem aquele uniforme antigo de serviços gerais? A senhora assentiu, compreendendo imediatamente. No armário do corredor. Era do meu falecido marido, que Deus o tenha. Trabalhava na manutenção de prédios. Um plano começava a se formar. Com o uniforme, Beatriz poderia se passar por funcionária. Da manutenção, Gabriel conhecia os caminhos alternativos, e com as provas de Dona Jurema e da enfermeira Clara, eles poderiam expor Helena durante a própria reunião em que ela planejava tomar o controle. Mas Helena é esperta, ponderou Beatriz. Ela deve ter pensado em todas as possibilidades. Nem todas, respondeu Gabriel com um sorriso astuto. Ela nunca soube que eu passava horas observando as rotinas do prédio. Sei exatamente quando trocam os turnos de segurança, quando fazem as rondas, tudo. Dona Maria voltou da cozinha com mais chá e alguns biscoitos. Vocês precisam descansar um pouco, disse ela com tom maternal. Amanhã será um dia decisivo. Beatriz checou mais uma vez seu celular. Uma nova mensagem de Dona Jurema fez seu coração acelerar. Helena acabou de sair do escritório. Levou uma maleta suspeita. Cuidado. No luxuoso apartamento,
Helena guardava cuidadosamente uma seringa em sua maleta. O líquido dentro do frasco tinha uma coloração levemente diferente dos medicamentos usuais de Victor. "Amanhã, querido", murmurou ela, ensaiando seu sorriso doce no espelho. "Você terá seu momento mais marcante como presidente da empresa. Será uma pena que não estará em condições de aproveitar." As horas da noite avançavam lentamente. Em diferentes pontos da cidade, vários personagens permaneciam acordados, preparando-se para o confronto que se aproximava. Uma batalha silenciosa estava prestes a começar, e seu resultado mudaria para sempre o destino da Mendonça Enterprises. O sol mal havia nascido quando Beatriz e Gabriel chegaram aos fundos do edifício da Mendonça Enterprises. O uniforme de manutenção que Dona Maria havia emprestado era um pouco grande para Beatriz, mas com alguns ajustes improvisados parecia convincente o suficiente. "Lembra do plano?", sussurrou Gabriel, ajustando sua própria roupa. Um macacão, surrado de ajudante que o fazia parecer um aprendiz qualquer. Beatriz assentiu, sentindo o peso do celular, com as provas escondido em um bolso interno do uniforme. No outro bolso, o caderno de anotações de Gabriel e um pendrive que Dona Jurema havia conseguido entregar através de um mensageiro de confiança durante a madrugada. "Os seguranças do turno da noite estão quase saindo", explicou Gabriel, observando através de uma fresta na grade. "Tem sempre um momento de confusão durante a troca de turno. É nossa chance." Precisamente às 6h45, como Gabriel havia previsto, começou a movimentação. Seguranças do turno noturno, cansados após 12 horas de trabalho, cumprimentavam seus substitutos com acenos sonolentos. No meio daquela rotina, ninguém prestou atenção em mais 2 funcionários da manutenção entrando pelos fundos. "Por aqui", indicou Gabriel, guiando Beatriz por um corredor de serviço. O menino conhecia cada canto daquele prédio como a palma de sua mão, resultado de meses observando e mapeando todas as rotas possíveis. Chegaram a uma porta de metal, aparentemente trancada. Gabriel retirou de seu bolso um molho de chaves velhas. "Onde conseguiu isso?", perguntou Beatriz impressionada. "O zelador antigo", respondeu ele com um meio sorriso. "Ele sempre foi gentil comigo. Me dava comida às vezes. Antes de se aposentar, esqueceu essas chaves num lugar onde eu pudesse encontrar." A porta se abriu, revelando uma escada de serviço empoeirada. Subiram em silêncio, parando ocasionalmente quando ouviam vozes ou passos. No 20º andar, onde ficava a sala do conselho, Gabriel fez sinal para pararem. "Helena chegou", sussurrou ele, apontando para uma fresta na porta. Através dela, podiam ver Helena caminhando pelo corredor, impecável em seu terno executivo, carregando uma maleta preta. "Ela parece confiante demais", observou Beatriz. Esperaram mais alguns minutos até Helena entrar em sua sala particular. Gabriel então guiou Beatriz por um caminho alternativo, através de um duto de ventilação modificado que ele havia descoberto em suas explorações. "Isso vai nos levar direto à sala de apoio, ao lado da sala do conselho", explicou ele. "É onde ficam os equipamentos de apresentação." Enquanto se arrastavam pelo duto estreito, Beatriz recebeu uma mensagem silenciosa de Dona Jurema. "Helena trocou a apresentação original. Arquivo correto está no pendrive. Cuidado. Vi Eduardo." Conversando com seguranças armados. Finalmente chegaram à sala de apoio. Era um espaço pequeno, cheio de equipamentos audiovisuais e cabos. Através de uma porta de vidro, podiam ver a imponente sala do conselho sendo preparada para a reunião. "Ali", apontou Gabriel para um laptop conectado ao projetor principal. "É onde Helena vai rodar sua apresentação." Beatriz se moveu rapidamente para o computador, mas congelou ao ouvir vozes se aproximando. Gabriel a puxou para trás de um armário de equipamentos segundos antes de Eduardo entrar na sala, acompanhado por um técnico de informática. "Verifique tudo 3 vezes", ordenou Eduardo. "A apresentação precisa funcionar perfeitamente, sem falhas." "Sim, senhor", respondeu o técnico, começando a checar as conexões. Escondidos, Beatriz e Gabriel mal respiravam. Eduardo permaneceu na sala, supervisionando cada movimento do técnico. Os minutos passavam e a reunião do conselho estava cada vez mais próxima.
De repente, uma comoção no corredor chamou a atenção de Eduardo. A voz de Helena soava alterada. Como assim ele ainda não chegou? Victor nunca se atrasou para uma reunião do conselho. Eduardo saiu rapidamente da sala, deixando o técnico sozinho. Era essa oportunidade que precisavam. Gabriel fez um barulho proposital, derrubando um cabo. Quando o técnico se virou para verificar, Beatriz surgiu vestida no uniforme de manutenção. Desculpe, vim verificar o ar-condicionado, disse ela com naturalidade. Parece que está com problema na refrigeração. O técnico, acostumado com a presença constante da manutenção, apenas assentiu e voltou ao seu trabalho. Com movimentos deliberadamente lentos, Beatriz se aproximou do laptop enquanto fingia examinar as saídas de ar. Foi quando a voz de Victor soou no corredor, mais fraca do que o normal, mas ainda assim carregada de autoridade. Bom dia a todos. Acho que temos uma reunião importante para começar. A sala do conselho da Mendonça Enterprises era um ambiente imponente, com uma mesa, oval de mogno maciço e enormes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Naquela manhã, 15 dos mais importantes executivos do país ocupavam suas cadeiras, aguardando o início da reunião extraordinária. Victor entrou apoiado, em sua bengala mais pálido que o normal, mas com um brilho determinado no olhar. Helena imediatamente correu para ajudá-lo, seu rosto uma máscara de preocupação. Querido, você não parece bem, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Talvez devêssemos adiar. Estou perfeitamente capaz de conduzir esta reunião, respondeu Victor, sua voz mais firme do que aparentava. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se brevemente na porta da sala de apoio, onde Beatriz, ainda disfarçada como funcionária da manutenção, trabalhava no laptop da apresentação. Na sala de apoio, Gabriel observava tudo através de uma fresta, enquanto mantinha um olho atento no corredor. Beatriz havia conseguido inserir o pendrive de Dona Jurema no computador, mas ainda precisava de alguns minutos para substituir os arquivos. Senhora Helena, chamou o técnico de informática. A apresentação está pronta. Podemos começar quando quiser. Helena sorriu, aquele sorriso praticado que não alcançava seus olhos. Excelente. Victor, querido, você deveria tomar seu remédio antes de começarmos. Sabe como essas reuniões podem ser estressantes. Ela abriu sua maleta, retirando um pequeno frasco e uma seringa. O médico recomendou esta nova medicação. Disse que vai ajudar com sua concentração. Victor observou a seringa com desconfiança. Na sala de apoio, Beatriz sentiu seu coração acelerar. Precisava de mais. Alguns segundos para completar a transferência dos arquivos. Algum problema com o ar-condicionado? A voz de Eduardo soou próxima, fazendo Beatriz congelar. Apenas uma verificação de rotina, respondeu ela, sem se virar, torcendo para que o uniforme e seu cabelo preso disfarçassem sua identidade. Na sala do conselho, Helena se aproximava, de Victor com a seringa. É para o seu próprio bem, querido. Foi quando a enfermeira Clara irrompeu na sala, carregando uma pasta. Senhor Victor, os resultados dos seus exames chegaram, é urgente. Helena parou a seringa a meio caminho. Seu sorriso vacilou por um momento. Isso pode esperar, disse ela, sua voz perdendo um pouco do tom doce. Estamos em uma reunião importante. Na verdade, disse Victor, sua voz surpreendentemente clara. Acho que todos deveriam ver esses resultados. Ele fez um gesto para Clara, que começou a distribuir cópias dos documentos aos conselheiros. Helena deu um passo para trás, sua mão apertando a seringa com força. Eduardo moveu-se discretamente em direção à porta, seus olhos fixos na sala de apoio. Victor, começou Helena, tentando manter o controle. Você não está em condições de perceber que estava sendo envenenado, completou Victor. De notar que minha própria esposa estava adulterando meus medicamentos? Um murmúrio percorreu a sala. Os conselheiros examinavam os documentos com expressões de choque e indignação. Absurdo! Exclamou Helena. Claramente a doença está afetando seu julgamento. É exatamente por isso que precisamos discutir a sucessão da empresa hoje. Ela se virou para o técnico.
Comece a apresentação. Tenho documentos que provam a incapacidade progressiva do Sr. Mendonça. O técnico assentiu e iniciou o sistema. A tela principal da sala se iluminou, mas em vez dos gráficos manipulados que Helena havia preparado, começaram a aparecer imagens das câmeras de segurança do laboratório, mostrando Helena e Eduardo alterando medicamentos no meio da noite. Não. Helena avançou em direção à sala de apoio, mas parou ao ver Beatriz emergir, removendo o chapéu do uniforme. "Procurando isso?" perguntou Beatriz, erguendo o pendrive com a apresentação original de Helena. "Ou talvez isso." Ela levantou o celular de Gabriel, mostrando o vídeo da confissão no laboratório. Eduardo fez menção de avançar, mas 2 seguranças, os mesmos que Helena havia contratado, bloquearam seu caminho. Dona Jurema havia feito seu trabalho, mostrando a eles as provas dos crimes dos 2. "Acabou, Helena", disse Victor, levantando-se sem ajuda da bengala. "Clara vem reduzindo secretamente a dose dos seus medicamentos especiais há semanas. Minha mente está mais clara do que nunca." Helena olhou ao redor, vendo seus aliados no conselho se afastarem discretamente. Seu plano perfeito desmoronava diante de seus olhos. Foi quando Gabriel saiu de seu esconderijo, parando ao lado de Beatriz. Helena o reconheceu imediatamente, e pela primeira vez, seu rosto demonstrou verdadeiro medo. "Você", sussurrou ela. "O menino do beco." O silêncio que se seguiu na sala do conselho era quase palpável. Helena, pela primeira vez desde que começara seu plano, parecia ter perdido completamente o controle da situação. Seus olhos saltavam de Victor para Beatriz, do menino para a enfermeira Clara, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. "Impossível", murmurou ela, sua voz tremendo levemente. "Eu planejei tudo, cada detalhe." "Esse foi seu erro", disse Victor, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e determinação. "Você estava tão focada nos grandes esquemas que não percebeu as pequenas pessoas que observavam cada movimento seu." Dona Jurema entrou na sala neste momento, carregando uma pasta grossa. "Senhores conselheiros", começou ela, sua voz firme. "Apesar da situação tensa, aqui está a documentação completa. Registros de câmeras, e-mails, transferências bancárias, alterações nos laudos médicos, 5 meses de evidências cuidadosamente coletadas." Eduardo, vendo que o cerco se fechava, tentou uma última cartada. "Isso é um absurdo, uma conspiração orquestrada por funcionários ressentidos. Helena sempre foi uma esposa dedicada, todos sabem disso." "Dedicada?" A voz de Gabriel soou surpreendentemente alta e clara para alguém tão jovem. "Eu a vi, noite após noite, entrando no laboratório. Vi quando você e ela planejavam cada passo, como iam aumentando aos poucos as doses do veneno." Helena deu um passo em direção ao menino, seus olhos faiscando de ódio. "Você, um moleque de rua, acha que alguém vai acreditar em você?" "Todos vão", respondeu Beatriz, conectando seu celular ao sistema de projeção. "Porque Gabriel não apenas observou. Ele registrou tudo." Na tela principal começou a ser exibido um vídeo que fez os conselheiros arfarem em choque. Era uma gravação clara de Helena no laboratório, explicando a Eduardo como as novas fórmulas dos medicamentos afetariam progressivamente as capacidades cognitivas de Victor. Em algumas semanas, ele não conseguirá nem assinar seu próprio nome, dizia a Helena do vídeo, seu sorriso frio em completo contraste com a máscara de dedicação que costumava usar. "E tem mais", continuou Beatriz, mudando para outro arquivo. "Registros de transferências bancárias para contas offshore, todas vinculadas a empresas fantasma controladas por Helena e Eduardo. O plano não era apenas assumir a presidência, mas desviar milhões antes que alguém percebesse." Os membros do conselho começaram a cochichar entre si, muitos pegando seus telefones, provavelmente para contatar seus advogados. A reputação da Mendonça Enterprises estava em jogo. "Victor", Helena tentou uma última vez, sua voz agora melosa. "Você não pode acreditar nisso. Depois de tudo que vivemos juntos." "Depois de todas as mentiras?", interrompeu Victor.
Depois de cada comprimido envenenado que você me fez tomar, fingindo que era para meu bem, ele se virou para os conselheiros. Senhores, como podem ver, tentaram não apenas me incapacitar, mas roubar tudo que construí ao longo de décadas, e não foram apenas recursos financeiros que tentaram me tirar, mas minha dignidade, minha sanidade. Sua voz falhou por um momento, e foi quando Clara, a enfermeira, deu um passo à frente. Sr. Victor, acho que todos precisam saber o que descobri nos exames toxicológicos. Ela abriu uma pasta que carregava. A substância que estava sendo adicionada aos medicamentos é uma variação sintética de um composto que causa degradação cognitiva progressiva. Com a dosagem que estava sendo administrada, em mais algumas semanas os danos seriam irreversíveis. Um burburinho de indignação percorreu a sala. Helena, percebendo que sua derrota era inevitável, subitamente mudou de postura. Seu rosto se contorceu numa máscara de desdém. Vocês não entendem, disse ela, sua voz agora carregada de amargura. Uma empresa deste tamanho não pode ser comandada por alguém que dá atenção a meninos de rua, que se preocupa com funcionários do baixo escalão. Eu tinha visão, ia levar a Mendonça Enterprises a um novo patamar. Através de crimes e destruindo vidas? Perguntou Gabriel, sua voz surpreendentemente madura. O Sr. Victor construiu tudo isso ajudando pessoas, não as destruindo. Helena riu, um som frio e sem humor. Que comovente! O menino de rua defendendo o empresário bondoso. Mas sabem o que é realmente patético? Que todos os meus planos foram arruinados por uma funcionária júnior, uma enfermeira medrosa, uma secretária velha e um pivete qualquer. Neste momento, 2 policiais à paisana que estavam entre os seguranças se adiantaram distintivos em punho. Helena Mendonça, anunciou um deles. A senhora está detida por tentativa de envenenamento, fraude empresarial e formação de quadrilha. Quando os policiais se aproximaram para detê-la, Helena fez um movimento brusco em direção à sua maleta, mas Beatriz foi mais rápida. Com um movimento preciso, chutou a maleta para longe, espalhando seu conteúdo pelo chão, incluindo várias seringas preparadas com o mesmo líquido que ela planejava usar em Victor durante a reunião. Nas horas que se seguiram à dramática reunião do conselho, o edifício da Mendonça Enterprises fervilhava com atividade. Policiais iam e vinham, coletando evidências e tomando depoimentos. Jornalistas se aglomeravam na entrada, tentando captar qualquer informação sobre o escândalo que acabara de eclodir. No escritório de Victor, um grupo menor e mais íntimo se reunia. Beatriz, Gabriel, Dona Jurema e Clara estavam sentados em volta da mesa de reuniões, enquanto Victor olhava pela janela, observando o movimento lá embaixo. Ainda não consigo acreditar que conseguimos, disse Beatriz, a adrenalina do confronto finalmente começando a baixar. Conseguimos porque trabalhamos juntos, respondeu Dona Jurema sorrindo gentilmente. Cada um de nós tinha uma peça do quebra-cabeça, mas só quando nos unimos conseguimos ver a imagem completa. Victor se virou para o grupo, seus olhos brilhando de emoção. Como posso agradecer a vocês? Salvaram não apenas minha empresa, mas literalmente minha vida. O senhor já me agradeceu há muito tempo, disse Gabriel, sua voz suave, quando foi o único que parou para me tratar como ser humano. Victor caminhou até o menino, colocando a mão em seu ombro. E agora preciso cumprir a promessa que fiz naquele dia. Você vai voltar para essa escola, Gabriel. E não apenas isso. Vou criar um programa de bolsas de estudo para crianças em situação de vulnerabilidade. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. O senhor faria isso? Na verdade, continuou Victor, agora se dirigindo a todos, essa experiência me fez perceber muitas coisas. Helena estava errada em dizer que uma grande empresa não pode se preocupar com pessoas. É exatamente o contrário. Ele caminhou até sua mesa e pegou alguns documentos. Beatriz, sua perspicácia e coragem me mostraram que preciso de pessoas como você em posições de liderança. Gostaria que você assumisse a diretoria de compliance da empresa. Precisamos fortalecer nossos mecanismos de controle interno. Beatriz piscou, surpresa. Seria uma honra, senhor.
Clara, continuou ele, além de salvar minha vida reduzindo gradualmente os medicamentos adulterados, você demonstrou um compromisso inabalável com a ética. Gostaria que você chefiasse nosso departamento médico, garantindo que nossa divisão farmacêutica trabalhe sempre pelo bem das pessoas. A enfermeira sorriu emocionada. Farei o meu melhor, senhor. E Dona Jurema? Victor sorriu para sua fiel secretária. Depois de 30 anos cuidando desta empresa como se fosse sua, está mais do que na hora de oficializar isso. Você será minha assistente executiva, com poder de decisão em questões administrativas. A senhora inclinou a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas que surgiam em seus olhos. Mas o mais importante, concluiu Victor, é que vocês me mostraram que uma empresa não é feita apenas de números e relatórios. É feita de pessoas de confiança, de valores. Naquele momento, Beatriz recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma notificação de notícia. Empresária Helena Mendonça e diretor financeiro Eduardo Santos são indiciados por tentativa de envenenamento e fraude corporativa. Caso abala mercado financeiro. O que acontecerá agora? Perguntou Gabriel. Agora, respondeu Victor, começamos a reconstruir, não apenas a empresa, mas a confiança das pessoas. E você, Gabriel, será nosso lembrete diário de que devemos sempre olhar além das aparências, além dos títulos e cargos. Um funcionário entrou na sala trazendo uma bandeja com café e água. Enquanto servia a todos, Victor continuou. Sabem, Helena estava certa em uma coisa. Vou levar a Mendonça Enterprises a um novo patamar, mas não através de crimes e traições. Vamos crescer ajudando pessoas, criando oportunidades, fazendo a diferença na vida de quem precisa. Ele ergueu sua xícara em um brinde silencioso, gesto imitado pelos demais. Lá fora o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia que marcaria para sempre a história da Mendonça. Enterprises, não como o dia em que quase foi destruída, mas como o dia em que encontrou seu verdadeiro propósito. 3 meses se passaram desde o dia do confronto na sala do conselho. A Mendonça Enterprises havia mudado drasticamente nesse período, não apenas em sua estrutura organizacional, mas principalmente em sua filosofia empresarial. Em uma manhã ensolarada, Beatriz subia no elevador em direção ao seu novo escritório, na diretoria de compliance. Sorriu ao ver seu reflexo no espelho. Já não era mais a analista financeira júnior insegura, mas uma executiva confiante que havia ajudado a transformar uma das maiores empresas do país. Ao chegar ao seu andar, encontrou Gabriel saindo de uma das salas de reunião. O menino, agora sempre bem vestido e frequentando uma das melhores escolas da cidade, participava ativamente do novo programa social da empresa. Como foi a reunião? Perguntou ela, ajeitando a gravata do uniforme escolar dele. Incrível, respondeu Gabriel, seus olhos brilhando de entusiasmo. Apresentei para o comitê o projeto de acolhimento para crianças em situação de rua. O Sr. Victor aprovou na hora. O projeto era especial para Gabriel. Ele havia insistido em ser o porta-voz da iniciativa que criaria centros de acolhimento e educação em diferentes pontos da cidade. Sua experiência nas ruas havia se transformado em uma força motriz para mudanças positivas. Dona Maria vai coordenar um dos centros, continuou ele, referindo-se à senhora que os havia ajudado naquela noite crucial. Ela já tem experiência em cuidar de crianças do bairro e agora poderá fazer isso oficialmente. Beatriz sorriu, lembrando como cada pessoa que os havia ajudado estava encontrando seu lugar nessa nova fase da empresa. Clara, agora chefe do departamento médico, estava revolucionando a divisão farmacêutica, focando em medicamentos mais acessíveis e pesquisas éticas. Dona Jurema apareceu no corredor, carregando uma pilha de documentos. Mesmo com seu novo cargo de assistente executiva, ela mantinha o hábito de fazer as coisas pessoalmente. Beatriz, querida, chamou ela. O pessoal da auditoria externa chegou. Estão impressionados com os novos protocolos de transparência que você implementou. Era verdade. Sob a liderança de Beatriz, o departamento de compliance havia se tornado um modelo para outras empresas. Cada processo, cada transação,
Cada decisão era agora documentada e verificada por múltiplas instâncias. E as notícias sobre Helena? Perguntou Gabriel, sua voz mais séria. O julgamento está marcado para o próximo mês, respondeu Dona Jurema. Com todas as provas que coletamos, não há dúvida sobre o resultado. Naquele momento, Vitor saiu de seu escritório. Estava completamente recuperado, seu rosto saudável e seus olhos brilhantes novamente. Ao ver o grupo reunido no corredor, sorriu. Ah, que bom encontrar vocês juntos, disse ele. Precisamos discutir o evento beneficente da próxima semana. Será a primeira vez que apresentaremos oficialmente nossos novos projetos sociais à sociedade. O evento seria realizado no mesmo salão onde, meses antes, Helena planejava celebrar sua vitória. Agora, o espaço seria usado para apresentar uma visão completamente diferente de negócios. Os jornalistas estão ansiosos, comentou Beatriz. A transformação da Mendonça Enterprises está sendo vista como um caso de estudo em governança corporativa e responsabilidade social. Mas não é só isso, acrescentou Victor, seu tom mais suave. É uma história sobre como pessoas improváveis, unidas por um propósito maior, podem mudar não apenas uma empresa, mas a vida de muitas pessoas. Gabriel sorriu, ajeitando sua mochila escolar. Sabe o que mais gosto? É que agora, quando as pessoas olham para este prédio, não veem apenas uma empresa poderosa, veem um lugar que se importa com quem precisa de ajuda. E pensar que tudo começou com um menino corajoso que decidiu gritar um aviso, disse Beatriz, bagunçando carinhosamente o cabelo de Gabriel. Victor observou a cena com olhos marejados. A traição de Helena havia sido dolorosa, mas das cinzas daquela experiência terrível, algo muito mais valioso havia nascido. Uma família improvável, unida não por laços de sangue, mas por valores compartilhados e pelo desejo genuíno de fazer a diferença. O grande salão do Hotel Maxud Plaza estava irreconhecível, onde antes predominavam decorações ostensivas e demonstrações de poder. Agora havia painéis coloridos mostrando os projetos sociais da Mendonça Enterprises, fotografias de crianças sorridentes nos centros de acolhimento, gráficos mostrando o impacto dos novos programas e, em destaque, uma enorme foto de Gabriel com Victor, simbolizando a ponte entre dois mundos que a empresa agora construía. Está nervoso? Perguntou Beatriz a Gabriel, ajudando-o a ajeitar sua gravata borboleta. Era a primeira vez que o menino falaria em público, apresentando o programa que havia ajudado a criar. Um pouco, admitiu ele, mas o Sr. Victor disse que nervosismo é só energia positiva disfarçada. Do outro lado do salão, Clara e Dona Jurema supervisionavam os últimos detalhes. A imprensa começaria a chegar em breve, e tudo precisava estar perfeito. Não por vaidade ou aparências, mas porque cada detalhe daquele evento representava uma mudança real na vida de pessoas reais. Victor reuniu sua equipe mais próxima para um momento de reflexão antes do início do evento. Há 6 meses, começou ele, este mesmo salão estava reservado para um propósito muito diferente. Helena planejava usá-lo para consolidar seu poder, construído sobre mentiras e traições. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos presentes. Mas hoje, graças a vocês, estamos aqui para celebrar algo muito maior que poder ou dinheiro. Estamos celebrando transformação e esperança, e a prova de que uma empresa pode ser bem-sucedida sendo ética e humana. Beatriz observou os rostos ao seu redor. Clara, que havia arriscado sua carreira para salvar uma vida. Dona Jurema, cuja lealdade silenciosa havia sido fundamental. Gabriel, que das ruas havia se tornado um símbolo de mudança. Cada um deles havia contribuído para reescrever não apenas a história da Mendonça Enterprises, mas também suas próprias histórias. Os primeiros convidados começavam a chegar. Empresários, jornalistas, representantes de ONGs e, para orgulho de Gabriel, um grupo de crianças do primeiro centro de acolhimento, todas vestidas com uniformes novos e sorrisos esperançosos. Sr. Victor, chamou um dos coordenadores do evento, está na hora do seu discurso de abertura. Victor subiu ao palco, sua presença mais forte e autêntica do que nunca. O salão silenciou para ouvi-lo.
Há alguns meses, começou ele, um jovem garoto teve a coragem de gritar um aviso que salvou minha vida. Mas ele fez muito mais que isso. Ele nos mostrou que as vozes que muitas vezes ignoramos são exatamente aquelas que precisamos ouvir. Na primeira fila, Gabriel sorriu, emocionado. A Mendonça Enterprises sempre foi conhecida por seu sucesso financeiro, continuou Victor. Mas descobrimos que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números. Se mede em vidas transformadas, em oportunidades criadas, em barreiras derrubadas. Ele gesticulou para os painéis ao redor do salão. Cada projeto que vocês veem aqui nasceu de uma história real. O programa de acolhimento, inspirado na jornada de Gabriel. Nossa nova política farmacêutica, fruto da coragem de uma enfermeira que escolheu a ética acima do medo. Nosso sistema de compliance, criado por uma jovem que se recusou a ficar calada diante de injustiças. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos, lembrando-se de sua jornada desde analista júnior até diretora. Mas nossa maior conquista, prosseguiu Victor, não está nos programas ou nos números, está na mudança de mentalidade. Provamos que é possível construir uma empresa de sucesso sem abandonar valores humanos fundamentais. Neste momento, uma das crianças do centro de acolhimento, uma menina de aproximadamente 10 anos, levantou a mão timidamente. Sim, querida. Victor interrompeu seu discurso para dar atenção à menina. É verdade que agora podemos sonhar em trabalhar aqui um dia? O sorriso de Victor iluminou todo o salão. Não apenas podem sonhar, mas vamos trabalhar juntos para tornar esse sonho realidade. Porque a Mendonça Enterprises não é mais apenas um prédio com escritórios. É um lugar onde sonhos encontram oportunidades. Gabriel se levantou e caminhou até o palco, parando ao lado de Victor. O empresário colocou a mão em seu ombro, um gesto que simbolizava muito mais que simples afeto. Era a união entre dois mundos que por muito tempo pareciam irreconciliáveis. Esta, concluiu Victor, é a verdadeira história de sucesso que queremos contar. Não uma história de poder e ambição, mas uma história de coragem, compaixão e transformação. O julgamento de Helena e Eduardo aconteceu em uma manhã chuvosa de outono. O tribunal estava lotado de jornalistas e curiosos, todos ansiosos, para acompanhar o desfecho de um dos maiores escândalos empresariais dos últimos anos. Beatriz, sentada ao lado de Victor na primeira fileira, observava sua ex-chefe com uma mistura de pena e incredulidade. Helena, mesmo algemada e vestindo roupas simples, mantinha um ar de superioridade. Seus olhos, antes calorosos e calculadamente gentis, agora exibiam apenas um frio desprezo. Os réus podem se levantar, anunciou o juiz, sua voz grave ecoando pela sala do tribunal. Enquanto a sentença era lida, culpados de todas as acusações, com penas significativas para ambos, Beatriz deixou sua mente vagar para uma conversa que tivera com Gabriel na noite anterior. Você acha que ela se arrepende? Havia perguntado o menino, enquanto terminava sua lição de casa na nova biblioteca do centro de acolhimento. Não sei, Gabriel, respondera Beatriz honestamente. Algumas pessoas se perdem tanto em seus próprios planos que esquecem o que é realmente importante. Agora, observando Helena ser conduzida para fora do tribunal, Beatriz percebia o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. A ex-esposa de Victor havia construído seu próprio labirinto de mentiras e ambições, e acabara se perdendo nele. De volta à Mendonça Enterprises, o dia continuou normalmente. A empresa havia aprendido a seguir em frente, transformando uma história de traição em um exemplo de renovação. No novo espaço de convivência do térreo, um ambiente acolhedor, que substituíra o antigo lobby frio e impessoal, Dona Jurema coordenava uma reunião com representantes de diferentes ONGs. O programa de parcerias sociais estava crescendo rapidamente. Cada centro de acolhimento terá sua própria biblioteca, explicava ela, mostrando as plantas dos novos espaços. E não serão apenas lugares para guardar livros, mas centros de aprendizado e desenvolvimento. Clara, que passava pelo local, parou para acrescentar: e teremos assistência médica regular em todos eles,
a divisão farmacêutica está desenvolvendo um programa de distribuição de medicamentos gratuitos para as famílias atendidas. Victor, que observava a cena de longe, sorriu. Era incrível como sua empresa, que antes era vista apenas como uma potência financeira, agora se tornara um exemplo de responsabilidade social. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, uma pequena celebração foi organizada na sala de reuniões principal. Não para comemorar a condenação de Helena e Eduardo, mas para celebrar o primeiro trimestre completo dos novos programas sociais. Sabem, começou Victor, olhando para sua equipe reunida. Hoje no tribunal, percebi algo importante. Helena achava que estava roubando minha empresa, mas na verdade, ela nos deu sem querer a oportunidade de descobrir o verdadeiro propósito dela. Gabriel, que agora participava regularmente das reuniões importantes como representante do Conselho Jovem, assentiu. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito maior. Beatriz observou o menino com orgulho. Em poucos meses, ele havia se transformado de uma criança assustada das ruas em um jovem líder, inspirando outras crianças com sua história. E o mais incrível, acrescentou Dona Jurema, servindo café para todos, é que cada desafio que enfrentamos nos trouxe até aqui. Cada momento difícil nos mostrou um novo caminho. Clara ergueu sua xícara em um brinde silencioso. A Mendonça Enterprises, disse ela, não pela empresa que era, mas pela que se tornou. E as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, completou Victor, seus olhos passando por cada rosto na sala. Mesmo aquelas que não imaginavam estar nos ajudando. Naquele momento, como se o universo quisesse dar seu próprio sinal de aprovação, um arco-íris surgiu no horizonte, visível através das grandes janelas da sala. Era um lembrete silencioso de que após as maiores tempestades, sempre há espaço para recomeços. Um ano após os eventos que transformaram a Mendonça Enterprises, a empresa havia se tornado um caso de estudo em escolas de negócios de todo o país, não apenas pelo escândalo que enfrentou, mas principalmente pela maneira como se reinventou. Em uma manhã especial, o auditório principal estava lotado para a primeira formatura dos alunos do programa educacional dos Centros de Acolhimento. 50 jovens, todos vindos de situações vulneráveis, haviam completado cursos técnicos e de capacitação profissional. Gabriel, agora com 13 anos e presidente do Conselho Jovem da Fundação, ajustava o microfone no palco. Estava prestes a fazer seu discurso como paraninfo da turma. Quando eu vivia nas ruas, começou ele, sua voz firme e emotiva, achava que estava sozinho no mundo, que ninguém se importava, mas aprendi que às vezes a ajuda vem dos lugares mais inesperados, e que uma única pessoa pode fazer a diferença na vida de muitas outras. Na plateia, Beatriz segurava a mão de uma senhora que chorava silenciosamente. Era Dona Maria, a mulher que os havia ajudado naquela noite crucial e que agora coordenava um dos centros de acolhimento mais bem-sucedidos. Hoje, continuou Gabriel, não estamos apenas celebrando a formatura de 50 alunos. Estamos celebrando 50 histórias de superação. 50 exemplos de que é possível mudar o rumo de nossas vidas quando recebemos uma oportunidade verdadeira. Victor, sentado na primeira fila, sorria com orgulho. Ao seu lado, Clara e Dona Jurema trocavam olhares emocionados. Cada um deles havia contribuído de alguma forma para aquele momento. A Mendonça Enterprises, prosseguiu Gabriel, não é mais apenas um nome em um prédio alto. É um símbolo de transformação. Cada pessoa que passa por nossas portas, seja um executivo ou uma criança do centro de acolhimento, sabe que aqui encontrará respeito e oportunidades. No fundo do auditório, uma equipe de jornalistas registrava tudo. A história da empresa havia se tornado um exemplo nacional de como negócios e responsabilidade social podiam caminhar juntos. E sabem o que é mais incrível? Perguntou Gabriel, seu rosto iluminado pelo entusiasmo. Isso é apenas o começo. Hoje somos 50 formandos. No próximo ano serão 100, depois 200. Porque quando uma pessoa tem a chance de mudar sua história,
ela inspira outras a fazerem o mesmo. Beatriz olhou ao redor do auditório, observando os rostos dos formandos. Alguns eram ex-moradores de rua, como Gabriel havia sido. Outros vinham de famílias que mal conseguiam colocar comida na mesa. Mas todos compartilhavam agora o mesmo brilho de esperança no olhar. Há 1 ano, disse Gabriel, aproximando-se do final de seu discurso, eu era apenas um menino gritando um aviso no saguão de um prédio empresarial. Hoje, estou aqui como prova viva de que quando estendemos a mão para ajudar alguém, não estamos apenas mudando uma vida. Estamos criando uma reação em cadeia de transformação. Victor levantou-se, seguido por toda a plateia, em uma ovação emocionada. As palmas ecoavam pelo auditório, mas eram mais que aplausos. Eram o som da esperança, da mudança, do verdadeiro sucesso. Naquele momento, enquanto os formandos jogavam seus chapéus para o alto, a Mendonça Enterprises não era mais apenas uma empresa. Era um farol de esperança, um exemplo de que o verdadeiro sucesso nos negócios não se mede apenas em lucros e números, mas no impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas. E no centro de tudo isso estava um grupo improvável de heróis. Uma analista financeira que escolheu fazer a coisa certa, uma secretária que nunca perdeu sua integridade, uma enfermeira que colocou a ética acima do medo, um empresário que redescobriu seu propósito e um menino de rua que teve a coragem de gritar quando todos preferiam ficar em silêncio. Em uma tarde de primavera, 18 meses após a transformação da Mendonça Enterprises, Beatriz caminhava pelos corredores do mais novo centro de acolhimento da Fundação, localizado na periferia de São Paulo. As paredes, antes cinzentas e deprimentes, agora exibiam murais coloridos pintados pelos próprios jovens do programa. Beatriz, a voz animada de uma menina de aproximadamente 10 anos, a fez sorrir. Era Maria Júlia, uma das crianças que Gabriel havia encontrado durante suas visitas aos bairros carentes. Olha só o que fizemos na aula de informática. A menina arrastou Beatriz até uma sala equipada com computadores modernos, onde vários jovens trabalhavam em seus projetos. Na tela do computador de Maria Júlia, um aplicativo simples mas funcional mostrava um mapa dos centros de acolhimento da cidade. A ideia é ajudar outras crianças a encontrarem o centro mais próximo, explicou a menina, seus olhos brilhando de orgulho. Foi o Gabriel que me inspirou. Ele sempre diz que temos que pensar em como ajudar os outros. Beatriz sentiu seu coração se aquecer. Gabriel, mesmo tão jovem, havia se tornado um mentor para muitas crianças. Sua história de superação era um farol de esperança para todos que chegavam aos centros. No pátio do centro, Dona Maria, agora coordenadora geral do programa de acolhimento, supervisionava uma aula de jardinagem. As crianças aprendiam sobre sustentabilidade enquanto cultivavam uma horta comunitária. Cada semente plantada aqui, explicava Dona Maria aos pequenos agricultores, é como vocês. Com cuidado e atenção, podem crescer e dar frutos maravilhosos. Victor, que havia chegado silenciosamente ao centro, observava a cena com satisfação. A Mendonça Enterprises não era mais apenas um império empresarial. Era um ecossistema de transformação social. Sabe, disse ele a Beatriz, enquanto caminhavam pelo jardim. Às vezes me pego pensando em como algo tão bom pôde nascer de uma situação tão difícil. É como estas plantas, respondeu Beatriz, tocando uma folha verde e viçosa. Às vezes precisamos remexer a terra, enfrentar tempestades, para que algo novo possa brotar. Naquele momento, Clara apareceu trazendo novidades animadoras. A divisão farmacêutica havia acabado de desenvolver um novo medicamento para uma doença rara, e todo o lucro seria revertido para os programas sociais da Fundação. E tem mais, acrescentou ela, seus olhos brilhando. Conseguimos a aprovação para abrir uma clínica popular ao lado de cada centro de acolhimento. Atendimento médico gratuito para toda a comunidade. Dona Jurema, que chegava para sua visita semanal ao centro, trazia sua própria contribuição para as boas notícias. O programa de bolsas de estudo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. A partir do próximo semestre, teremos 100 novas vagas em universidades parceiras. As transformações
não paravam de acontecer. Cada novo projeto, cada nova iniciativa era uma prova de que o verdadeiro sucesso empresarial podia e devia andar de mãos dadas com o desenvolvimento social. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha, uma pequena celebração improvisada acontecia no pátio do centro. Crianças, funcionários e voluntários se reuniam para um lanche comunitário, preparado com os vegetais da horta que eles mesmos cultivavam. Gabriel, que havia chegado direto da escola ainda com seu uniforme, compartilhava com os mais novos suas experiências. "Nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem sonhar grande", dizia ele. "Eu era um menino de rua e hoje ajudo a dirigir uma fundação que muda vidas." Victor observava tudo com olhos marejados. "Sabe qual foi a maior lição que aprendi?", disse ele para Beatriz. "Que às vezes precisamos perder algo que achávamos importante para encontrar nossa verdadeira missão." Uma das crianças se aproximou timidamente de Victor, estendendo um desenho. Era uma representação colorida do prédio da Mendonça Enterprises, mas em vez de uma construção fria e imponente, o desenho mostrava o edifício cercado por árvores, flores e pessoas sorridentes. "É assim que eu vejo a empresa agora", explicou a pequena artista. "Um lugar que faz o mundo ficar mais bonito." Victor pegou o desenho com cuidado, como se segurasse algo precioso. De certa forma, aquele papel cheio de cores e esperança representava perfeitamente a transformação pela qual a empresa havia passado. Na véspera do segundo aniversário da transformação da Mendonça Enterprises, Beatriz encontrou Gabriel, sentado sozinho no jardim suspenso que havia sido construído no terraço do edifício sede. O local, antes usado apenas para reuniões exclusivas, agora era um espaço aberto onde funcionários e beneficiários dos programas sociais podiam se encontrar e compartilhar experiências. "Pensando em quê?", perguntou ela, sentando-se ao lado do jovem que havia se tornado quase um irmão mais novo. "Em como tudo mudou", respondeu Gabriel, seus olhos percorrendo a cidade que se estendia até o horizonte. "Às vezes passo por aquele beco onde eu dormia, e mal acredito que aquele menino assustado era eu." Beatriz sorriu, lembrando-se da primeira vez que o viu parado em frente ao prédio, tentando desesperadamente alertar Victor sobre o perigo que corria. "Sabia que hoje recebi uma carta na fundação?", continuou Gabriel, tirando um envelope do bolso. "É de um menino que está no centro de acolhimento da Zona Leste. Ele disse que minha história deu coragem a ele para sonhar também." Naquele momento, Victor apareceu no jardim, acompanhado por Clara e Dona Jurema. Nos últimos 2 anos, aquele grupo improvável havia se tornado uma verdadeira família. "Estava mostrando a alguns investidores os números do último trimestre", disse Victor, sentando-se com eles. "Sabe qual foi a maior surpresa? Descobrimos que quanto mais investimos nos programas sociais, mais a empresa cresce. É como se o universo estivesse confirmando que escolhemos o caminho certo." Clara assentiu, acrescentando: "E não é só em números. A cultura da empresa mudou completamente. Hoje, quando contratamos alguém, a primeira pergunta não é sobre experiência ou formação, mas sobre como essa pessoa pretende contribuir para a nossa missão social." "Lembram da Helena?", perguntou Dona Jurema suavemente. "Soube que ela começou a dar aulas de alfabetização na prisão. Talvez, de alguma forma, ela também tenha aprendido algo com tudo isso." O grupo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre como uma história que começou com tanta escuridão havia se transformado em algo tão luminoso. "Sabem o que é mais incrível?", disse Gabriel, levantando-se e caminhando até a borda do jardim. "Agora, quando olho para este prédio, não vejo mais um lugar que me assustava. Vejo um lugar que dá esperança a pessoas como eu era." Victor se aproximou do jovem, colocando a mão em seu ombro. "E você, Gabriel, é a prova viva dessa esperança. Cada criança que chega aos nossos centros de acolhimento vê em você um exemplo de que é possível mudar sua história." Beatriz observava a cena com o coração cheio. De analista financeira que descobriu uma conspiração, a diretora de compliance que ajudava a transformar vidas, sua própria jornada era um testemunho de como as escolhas certas, mesmo quando difíceis, podem levar a caminhos extraordinários.
A verdadeira riqueza, disse ela, não está nos cofres de um banco ou nos relatórios financeiros. Está nos sorrisos das crianças que agora têm um futuro, nas famílias que encontraram esperança, nas vidas que foram transformadas. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No jardim suspenso da Mendonça Enterprises, aquele pequeno grupo que havia mudado o destino de uma das maiores empresas do país, contemplava o futuro com esperança e determinação. E isso, concluiu Victor, é apenas o começo. Cada história de sucesso que criamos gera outras histórias. Cada vida que transformamos inspira outras transformações. É um ciclo sem fim de esperança e renovação. Gabriel sorriu, seus olhos brilhando com o reflexo do sol poente. Um ciclo que começou com um grito de alerta e se transformou em um coro de esperança. Em uma manhã especial de dezembro, exatamente 2 anos após a transformação da Mendonça Enterprises, uma fila de pessoas se estendia pela calçada em frente ao prédio da empresa. Não eram executivos ou investidores, mas pessoas comuns, crianças, adolescentes, famílias inteiras, todas esperando para participar da inauguração do maior projeto já realizado pela Fundação. O Centro Cultural Mendonça ocupava um terreno inteiro ao lado da sede da empresa. Um espaço que antes abrigava um estacionamento privativo havia se transformado em um complexo educacional e cultural aberto à comunidade, com biblioteca, teatro, salas de aula, laboratórios de informática e até um pequeno hospital. É surreal, comentou Beatriz com Gabriel, enquanto observavam a multidão do saguão do prédio. Lembra quando nos escondíamos em becos escuros, fugindo de pessoas que queriam nos impedir de fazer a coisa certa? Gabriel sorriu ajustando a gravata de seu terno sob medida, um presente de Victor pelo seu aniversário de 14 anos. Às vezes parece que foi em outra vida, respondeu ele. Mas, cada vez que uma nova criança chega aos nossos centros, me lembro exatamente como era estar do outro lado. Victor se aproximou deles, acompanhado por uma senhora elegante que Beatriz reconheceu imediatamente. Era a juíza que havia presidido o julgamento de Helena. Impressionante, comentava a magistrada, observando a movimentação. Quando proferi aquela sentença, jamais imaginei que o resultado de um caso tão sombrio pudesse ser algo tão luminoso. Clara apareceu apressada, carregando uma pasta cheia de documentos. Os primeiros resultados da pesquisa chegaram, anunciou ela, mal contendo a empolgação. O programa de assistência médica comunitária reduziu em 60% as internações de emergência nos bairros atendidos. Dona Jurema, que coordenava a organização do evento, aproximou-se do grupo. Está na hora, disse ela suavemente. Todos estão esperando. O auditório principal do Centro Cultural estava lotado. Nas primeiras fileiras, sentavam-se os formandos dos diversos programas educacionais da Fundação. Entre eles, Maria Júlia, a menina que havia desenvolvido o aplicativo de localização dos centros de acolhimento, agora implementado oficialmente pela Fundação. Victor subiu ao palco sob aplausos calorosos. Ao seu lado, Gabriel e Beatriz se posicionaram, representando a ponte entre o passado e o futuro da organização. Há 2 anos, começou Victor, sua voz carregada de emoção. Esta empresa enfrentou sua maior crise. Não uma crise financeira ou administrativa, mas uma crise de valores. Estávamos prestes a perder nossa alma para a ganância e a ambição desmedida. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Mas então, um jovem garoto teve a coragem de gritar um aviso. Uma analista financeira escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando seria mais fácil ficar em silêncio. Uma enfermeira colocou a ética acima do medo. Uma secretária provou que lealdade verdadeira é estar ao lado da justiça. Na plateia, vários olhos se enchiam de lágrimas. Hoje, continuou Victor, não estamos apenas inaugurando um prédio, estamos celebrando uma nova forma de fazer negócios, uma forma que prova que sucesso empresarial e responsabilidade social não são conceitos opostos. São partes inseparáveis da mesma equação.
Gabriel deu um passo à frente, tomando o microfone. Sua voz, antes tímida e assustada, agora transmitia confiança e maturidade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Quando eu vivia nas ruas, disse ele, aprendi que as pessoas costumam olhar através de nós como se fôssemos invisíveis, mas também aprendi que basta uma pessoa, uma única pessoa, acreditar em você para que tudo mude. Beatriz observava o jovem com orgulho. Gabriel havia se tornado muito mais que um símbolo de superação. Era agora um líder nato, inspirando outros jovens a transformarem suas próprias realidades. Este centro cultural, continuou ele, não é apenas um prédio com salas e laboratórios. É um farol de esperança, um lugar onde sonhos não são ridicularizados, onde potenciais não são desperdiçados, onde segundas chances são reais. No fundo do auditório, Dona Maria, a senhora que os havia abrigado naquela noite crucial, chorava silenciosamente de felicidade. Ao seu lado, vários moradores do bairro que ela havia ajudado ao longo dos anos compartilhavam sua emoção.